Meio-dia e 41. Vamos seguindo com o nosso Revista da Cidade, porque nós temos temas importantes para abordarmos até as 2 horas da tarde. Dentro desses temas importantes, nós temos aqui o Dr. Négis Rodarte, jurista dos mais conhecidos no Brasil, não só em Minas, mas ele está aí dentro de um propósito e com a missão importante. Frederico Mesquita, vamos saudar o nosso convidado, Dr. Négis, que recentemente esteve em viagem à Europa aí junto aos seus familiares, estava lá nos acompanhando à distância, não só é ouvinte da Rádio Cultura, mas também tem aqui amizade com todos nós. Agradecemos a deferência com ele, a lembrança que ele nos ofereceu aqui já no período de Natal, o que demonstra todo esse carinho que ele tem com a Rádio Cultura, e nós, de forma recíproca, queremos valorizar o trabalho profissional que ele desenvolve, porque ele está com a importante missão diante de um assassinato de um advogado em Ibirité. No ano passado, a OAB o designou como um dos que vão acompanhar já no julgamento que deve ser marcado proximamente, para fazer com que a OAB fique atenta às agressões que estão sendo verificadas e que tem como alvo alguns advogados aí espalhados pelo Brasil e Minas Gerais. Infelizmente, Fred, nós tivemos um registro dessa natureza, um advogado que perdeu a sua vida em Ibirité, região metropolitana de Belo Horizonte. É isso, meio-dia e 42 minutos. A gente sempre fica muito feliz com todos os nossos convidados, que são sempre aqui, né? Vêm ao programa de forma muito criteriosa, mas alguns de forma mais especial. Dr. Négis Rodarte, esse grande jurista, esse cara maravilhoso, um dos grandes advogados lavrenses de renome no nosso estado, no nosso país. E a gente está trazendo isso aqui desde o dia, vamos lembrar, lá no dia 15 no dia 16 de janeiro deste ano, a gente já trazia essa informação. Ele estava em viagem pela Europa, mas sempre ouvindo a Rádio Cultura. Estava no aeroporto de Barcelona dizendo: tô ouvindo vocês aqui, Fred. E passou para nós essa importante informação, que é de fato uma sessão do Tribunal do Júri, que estava marcada para hoje, foi suspensa após o impedimento por motivo de saúde da defesa. Esse crime teve repercussão nacional pela brutalidade, e o julgamento do acusado de assassinar o advogado criminalista Dr. Pedro Cassimiro Queiroz Mendonça, que estava marcado para hoje, foi então adiado. Essa sessão do Tribunal do Júri foi suspensa após advogados de defesa, como eu disse, apresentar uma documentação comprovando que está impossibilitada de comparecer por motivo de saúde. Esse processo é acompanhado por uma comissão especial da Ordem dos Advogados do Brasil em Minas Gerais, presidida pelo nosso advogado lavrense, Dr. Négis Rodarte. Olha que honra! E de fato, não poderia ser diferente por tudo que ele apresenta com o seu trabalho fantástico. Ele foi designado para essa função pelo presidente da OAB de Minas Gerais, o também lavrense, Dr. Gustavo Chalfun. E o caso, ele mobiliza de fato a comunidade jurídica, que ganhou grande repercussão nacional pela extrema violência do crime contra o Dr. Cassimiro. Vamos lembrar como que aconteceu? Dr. Cassimiro, Pedro Cassimiro, foi morto a tiros no dia 27 de maio de 2024, em frente ao Fórum de Ibirité. Imagina a audácia desse criminoso, matando ali o próprio advogado de defesa na cidade de Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte, enquanto exercia a profissão. E conforme apurado, a vítima foi atingida por 15 disparos de arma de fogo ali em plena luz do dia. E claro que isso mexeu com a advocacia. E o doutor Négis, que está presidindo, está à frente dessa comissão que está acompanhando esse caso, esse fato, hoje estaria em Ibirité, mas como foi cancelada essa sessão do júri, está conosco aqui ao vivo. Que bom tê-lo conosco mais uma vez, doutor Négis Rodarte. Para nós é motivo de sempre muita honra receber o senhor aqui conosco. É uma aula de direito que ele nos dá, mas traz para nós a explanação e parabenizá-lo por ser aí convocado para presidir essa comissão que está acompanhando esse caso tão importante. Boa tarde, Frederico, Renato, André e todos os ouvintes desta conceituada emissora, também não só de Lavras, mas do estado de Minas Gerais e de nosso Brasil. Eu me sinto um privilegiado como profissional, como advogado, mas especialmente como cidadão, de dizer que na minha terra, em Lavras, tem uma emissora imparcial, dinâmica, comprometida com verdadeiro jornalismo, como é a Rádio Cultura. Esse fato realmente mexeu
não somente com a classe dos advogados e advogadas, mas especificamente com toda a família forense. Eu digo isso com tranquilidade, levando em consideração que um advogado agredido no exercício de sua profissão, a democracia também se sente agredida. Porque o advogado faz parte em um país livre, em um país que busca realmente dar aquilo que é seu a cada cidadão, a aplicabilidade da verdadeira justiça, sem conflitos, outros conflitos de interesse, tudo dentro da transparência necessária, é graças sim ao exercício do profissional que ali está representando a parte que é o advogado. Portanto, a Ordem dos Advogados do Brasil, não somente a seccional mineira, mas também o Conselho Federal, estão atentos, a seccional mineira e o Conselho Federal, a este fato, que colocou em risco o exercício profissional do advogado, da advogada. Doutor Neges, fazendo aqui uma rápida pesquisa, eu tenho aqui alguns números preocupantes. 82 advogados e advogadas foram assassinados no Brasil entre os anos de 2016 e 2019. Nós estamos até com os dados ainda não atualizados, sendo que São Paulo foi o estado com o maior número de casos contabilizados aí com 29 mortes. E aí nós temos vários motivos que levam a uma situação extrema como essa, tirar a vida de profissionais que estão envolvidos no direito de defesa de muitos. De fato, a atividade jurídica, principalmente que eles estão ligados à área criminal, hoje o advogado se tornou uma profissão arriscada? Indubitavelmente. É por isso que em minhas andanças e as andanças também de outros membros da Escola Superior de Advocacia, especificamente aqui eu digo da seccional mineira, tem uma preocupação enorme na orientação aos jovens advogados, para que eles possam, de maneira efetiva, saberem dosar, saberem equilibrar até onde podem ir no exercício de sua atividade profissional. Existe sim que ter muito cuidado, muita prudência no atendimento, no exercício profissional, porque a obrigação do profissional do direito, assim como em outras áreas, é com o meio empregado. Buscar ali, proporcionar toda e a melhor técnica exigível para o caso, mas nunca, em absoluto, prometer um resultado, porque aí gera, infelizmente, conflitos entre o cliente e o profissional, caso não seja o resultado esperado e desejado. Bom, nós temos uma cobrança da OAB em função aqui de criarmos mecanismos de proteção aos profissionais da área jurídica. Perfeitamente, e um fato, eu sou um crítico aberto a esta situação. Felizmente, eu tenho o Conselho Seccional, onde eu posso me manifestar institucionalmente. Por quê? É uma aberração jurídica. É ridículo. É um protecionismo que não vejo qualquer amparo de não incluir o advogado no exercício profissional. Quando se aumenta o crime para as vítimas, membros da magistratura, membros do Ministério Público, membros da Defensoria Pública, e não se coloca nesse texto legal o advogado no exercício profissional. Isso é inaceitável. Isso, modestamente, eu, dentro da função que eu exerço, quer como conselheiro seccional, quer como presidente, que fui de comissão de processo penal, membro do órgão especial, eu repudio veemente essa atitude do legislativo, que não incluiu ali a classe dos advogados no exercício profissional. Mas vejo que essa
busca da OAB para a igualdade dessas circunstâncias irá sim concretizar em breve. Porque, repito, nós sabemos, todo cidadão disso tem conhecimento. Não existe hierarquia entre advogado, Ministério Público, autoridade policial. Tenho certeza que esse erro, que espero eu, que se tenha dado por ignorância, mas não por má fé, venha a persistir. Deixa eu fazer uma pergunta pro doutor Nézio, ainda dentro do caso do doutor Pedro, só com a competência que ele é peculiar, e como presidente dessa comissão que está acompanhando o caso, estaria hoje lá no Tribunal do Júri, inclusive, que foi adiado. Vamos trazer um pouco, imagino que o senhor já tenha apurado, quais foram as circunstâncias, o que levou de fato esse, podemos dizer assim, criminoso, a matar o próprio advogado de defesa? O senhor já apurou, já se inteirou desse caso, doutor? O que não justifica absolutamente, mas o que o motivou? Já deu algumas declarações, depoimentos. Vamos trazer os detalhes. O que motivou ele a dar 15 tiros em frente a um fórum no seu advogado de defesa? Eu irei trazer aqui dois contextos. A visão da autoridade policial, do delegado, do Ministério Público, e a visão da comissão a qual estou presidindo. Para o Ministério Público, indubitavelmente, a autoria está definida, que o crime se deu em virtude do advogado, do profissional, ter prometido o resultado e não alcançado esse resultado. Em razão disso, o seu cliente, que já havia várias passagens, membro, isso na visão do Ministério Público, de uma organização criminosa, foi até lá para se vingar. E não foi apenas 15 tiros, não. Foram mais de 20 tiros. Mais de 20 tiros. Em plena luz do dia. Uma execução de fato. Em plena luz do dia e de frente ao fórum. Então, realmente, merece uma investigação apurada. Por que eu estou dizendo isso? Merece uma investigação apurada, se a investigação já ocorreu, se nós já vamos para um julgamento. Eu estive presencialmente, em Ibirité, acompanhando a reconstituição do crime. E pelo que eu verifiquei, jamais haveria apenas a participação de uma pessoa nesse crime. Jamais. E por esse motivo, nós já estamos preparando, seja o resultado qual for, uma manifestação da seccional mineira, que iremos fazer esse protocolo junto ao Ministério Público Estadual para que este caso, seja qual for o resultado, não tenha um ponto final, mas sim que essas investigações possam continuar, porque a gente quer, realmente a nossa instituição quer, não é buscar um culpado, mas sim buscar o culpado ou os culpados para tanto. É por isso, repito, que independentemente do resultado, nós vamos continuar trabalhando nessa situação, porque acreditamos da participação de outras pessoas. E repito, certamente teremos o apoio do Ministério Público, da Polícia Federal, se for o caso, da Polícia Civil, porque atingindo o advogado, atinge todo o Estado democrático de direito. Sem advogado, não há prestação jurisdicional. E é o advogado que, no arbítrio do Estado, estende, no último degrau da escada, a mão àquele cidadão, aquela cidadã. Doutor Nézio, uma ação judicial, quando ela é proposta, quando nós vamos em busca aqui de um apoio de um advogado, nós entendemos, e poucos talvez saibam disso, que nenhum advogado pode garantir o resultado daquela ação, porque não é uma obrigação de resultado garantido. A proposta é que nós vemos que depende do entendimento do juiz, de provas constituídas e a chamada complexidade de cada caso. Então, ao final, alguns não têm, às vezes, a causa favorável, e aí eles entendem que o advogado, diríamos, ele não foi pelo menos ali prudente ao dizer
que a ação, ela não tem um resultado garantido, favorável àquele que contrata. Muitas das vezes, essas questões que envolvem assassinatos ou até mesmo problemas relacionados a ameaças a profissionais da área jurídica, com qual o senhor faz parte, né? Entende que deveria ter a garantia do resultado, que na verdade a gente não pode garantir, que depende de outros elementos? E essa situação hoje, odiernamente, infelizmente, é muito comum. Tanto é que, repito, a Escola Superior de Advocacia da Seccional Mineira assim tem agido na orientação dos jovens advogados e advogadas. É por isso também, e certamente virá à tona esse assunto, sobre o porte de arma para advogados. Sim, a gente postula o porte de arma, porque da mesma forma, para um juiz, para um promotor, para um oficial de justiça, o advogado hoje, mais do que nunca, e os exemplos aí estão, exerce sim uma profissão de risco. Mas evidentemente isso não quer dizer para aqueles que são contrários a essa situação que basta ali fazer a prova da Ordem dos Advogados do Brasil, se inscrever em alguma seccional que terá direito ao porte de arma. Não, em absoluto. Será necessário esse requisito efetivamente de profissão de risco já estará preenchido, seja ele em que área for, civil, trabalhista, criminal, mas também haverá a exigência da demonstração de outros requisitos, da capacidade, evidentemente emocional do advogado, da aptidão para tanto. Portanto, essa proposta que vai haver aí e que já está havendo, melhor dizendo, será apreciada pelo Legislativo. Creio eu que também será aprovada, mas irá depender efetivamente de fatores outros. E será uma faculdade ao profissional buscar ter esse porte ou não. Além disso, mas Renato, sim, o principal é, dentro da relação cliente-advogado, que essa situação da obrigatoriedade com o meio, não com resultado, fique bem clara, seja de qual nível for o seu cliente, dentro da relação de confiança. Eu iria complementar aqui que a OAB tem pressionado os deputados federais para um projeto de lei que faz com que se altere o Código Penal brasileiro com a tipificação de termos homicídio qualificado quando ali o advogado é a vítima. O senhor tem acompanhado esses avanços? Sim, é aquilo que nós falamos agora há pouco. Eu grito, falo alto no meu posicionamento quanto à paridade de forças entre Ministério Público, advogado, a ausência de hierarquia entre magistrados, delegados, membros do Ministério Público. E aí, tem-se essa condição. O porquê? Se tem um crime qualificado, com aumento de pena, um linguajar mais fácil, quando a vítima é um magistrado, um membro do Ministério Público, da Defensoria Pública, e para o exercício profissional da advocacia, não. Isso é um absurdo, isso é ridículo, no meu entender. 12:59, nós estamos com o doutor Nérgis Rodati, repercutindo aqui a sua participação num julgamento que deverá acontecer, ainda a data a ser marcada, porque deveria ter sido hoje, em Ibirité, onde o advogado foi brutalmente assassinado. A OAB cria comissões e tem todo o interesse no acompanhamento para que novos casos dessa natureza não aconteçam. Eu vou um rápido intervalo. Me permite aqui o doutor Nérgis chamar aqui esse intervalo para a gente ainda continuar conversando com ele a respeito da importância de termos os chamados direitos humanos sendo assegurados por os profissionais chamados operadores jurídicos. Rápido intervalo, nós voltamos. Você está ouvindo na Rádio Cultura de Lavras, Revista da Cidade. Os principais fatos em tempo real, a informação ao seu alcance. Todo dia de bem com você, todo dia uma nova história. Cultura 96.5 Cultura.
Fecha mês nos supermercados Rex. Coxa e sobrecoxa quilo 9,90 no Clube Rex. Macarrão Vilma com ovos 500 gramas 3,99 no Clube Rex. Molho de tomate salsarete 300 gramas 2,39. Maionese Helmas 500 gramas 8,99. Água mineral São Lourenço com gás 3,99. Fralda Mili Giga 65,90. Supermercados Rex, tem sempre uma loja pertinho de você. Olá, aqui é Bruno Líria, médico e imaginologista da Vitesse Imagem. Você sabe o que é esteatose hepática? É o acúmulo aumentado de gordura no fígado. Sem tratamento, pode levar a cirrose hepática. Dispomos na Vitesse Imagem de ultrassonografia com elastografia e quantificação de gordura. Muito mais precisa que a ultrassonografia convencional. Ideal para pacientes com esteatose e em acompanhamento de emagrecimento. 359986000500 @Vitesse Imagem. Tecnologia que acolhe, precisão que cuida. Os melhores peixes de Lavras e região você encontra em um só lugar, na Companhia do Peixe. Produtos fresquinhos todos os dias. Tem tilápia, traíra, salmão, camarão e muito mais. Companhia do Peixe no Mercado Municipal, aberto de segunda a quinta até às 18 horas, sextas até às 19, no sábado até às 13 horas e nos domingos até meio-dia. Telefone 999176706. Companhia do Peixe. Seja fisgado por esse sabor. Atenção! O Luiz Eduardo Falcão, presidente da Associação Mineira de Municípios, tem um recado importante para nossa cidade. O governo de Minas quer vender a Copasa. Isso pode mudar o valor da sua conta de água e piorar o serviço. Por isso nós defendemos que os prefeitos participem dessas decisões, pois quem vive aqui na cidade é quem mais conhece a sua realidade. Afinal, vender a Copasa pode até ser opção, mas tirar o direito de melhorar o serviço, não. AMM, os municípios têm voz. Sabe aquela loja de imóveis que sempre tem big ofertas, big variedades de produtos, que tem um big atendimento personalizado e uma big qualidade? Quem já conhece sabe, é a Big Móveis. Móveis, colchões e eletrodomésticos. Big Móveis, aqui tudo é big, só o preço que é mini. Big Móveis, sempre uma big novidade pra você. A modernidade e o aconchego que todo mundo merece. Rui Barbosa, número 32, no centro de Lavras. Pronto para matar a fome? Baixe o app Ai Que Fome para matar qualquer vontade. Não tem hora nem dia. Quer comer algo saboroso e diferente? É só pedir pelo app Ai Que Fome. Os melhores restaurantes da cidade com muito mais facilidade e promoções exclusivas estão no app Ai Que Fome. Na boa, não complica não. Baixa o app Ai Que Fome, disponível na Play Store e App Store. Mata sua fome agora. Ai Que Fome, baixou, pediu. 96.5 Rádio Cultura de Lavras. Cultura. 1h04. Nós estamos nessa última hora ainda debatendo algo importante. As ameaças que estão sendo feitas e muitas delas consumadas com a morte de operadores jurídicos, os advogados. E para que a gente debata esse tema, está aqui conosco o advogado Dr. Négis Rodati, ele que foi indicado para fazer o acompanhamento do julgamento de um advogado que seria realizado no dia de hoje. Ele que foi assassinado na cidade de Ibirité, região metropolitana de Belo Horizonte, em função do adiamento desse julgamento. E nós o convidamos para ele falar a respeito de quanto é vulnerável a vida de um profissional da área jurídica, porque muitas das vezes, e eu falei agora há pouco, quando se contrata um advogado, as pessoas querem um resultado garantido. E não é dessa forma. E uma ação proposta, ela pode ser garantida porque, na verdade, depende de entendimento do juiz, provas e outros elementos que podem conduzir, mesmo contrário à vontade do profissional contratado, para, às vezes, um final que não é favorável. E aí o advogado, às vezes, ele é cobrado, no sentido de não cobrar o resultado apenas, né? Mas a promessa, assim que acaba sendo feito. O doutor Négis está debatendo conosco essa questão. Por isso que projetos de lei têm sido propostos em Brasília, no sentido de criar dispositivos mais robustos, né? Essa expressão muito utilizada no direito, para defender esses profissionais, já que nos últimos anos muitos destes, né, estiveram aí com as suas vidas sendo levadas em função de desentendimento entre clientes e também profissionais da área jurídica. Doutor Négis,
A atuação sua indicada pela OAB, só que faz parte de comissões temáticas aqui de Minas Gerais, ela se dá em função de um relatório posterior, apenas um acompanhamento? O que se faz diante de umas circunstâncias e também de um acompanhamento tão importante como esse? Porque todos os olhares estão ali para o fato e também para a atuação do observador no seu caso. Vamos lá, Renato. Antes de mais nada, eu tenho que dizer que sempre quando uma pessoa procura um advogado, não vai ali em absoluto para levar flores, presentes, incenso ou situações alegres. Quando uma pessoa ali está procurando um profissional do direito, está levando angústia, está levando sofrimento, está levando medo. É por esta razão que nós, profissionais do direito, lidamos efetivamente com aquilo que há de mais caro, mais sagrado para o ser humano, que é a sua honra, a sua liberdade, o patrimônio e até mesmo a vida. E essa questão minha junto à instituição, o meu exercício profissional junto à instituição, vem desde 2009, que faço parte efetivamente do Conselho Seccional. E dentro do Conselho Seccional, nós temos que ter a prudência, o cuidado, o zelo de acompanhar, sim, o pleno exercício profissional e garantir que o profissional do direito tenha amplamente sua independência. E dentro dessa independência, a segurança para exercer não só intelectualmente, mas também de forma material. E é a nossa luta dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional mineira, hoje presidida pelo Gustavo Chalfun. E é uma determinação do Gustavo Chalfun. E por indicação dele, efetivamente, e do Conselho, eu me sinto feliz, e repito, um profissional aqui privilegiado, de estar presidindo esta comissão envolvendo Pedro Casimiro em Ibirité, próximo à nossa capital mineira, e participando como membro de uma outra comissão de um assassinato também brutal dentro do escritório de um colega em Viçosa. Esse de Viçosa já está preso, autoria definida, réu confesso, e breve estaremos lá em Viçosa para acompanhar o julgamento do Tribunal do Júri. A situação do Pedro Casimiro realmente foi uma situação que chamou e causou um dano ainda maior pela forma como foi. De Viçosa foi dentro do escritório do profissional. E Pedro Casimiro, em plena luz do dia, na porta do Fórum da Comarca de Ibirité. É por isso que nós estamos lutando. Vamos lutar e continuaremos lutando para que o Legislativo olhe com atenção e que possamos exercer de maneira segura a advocacia. Porque sem a advocacia não há distribuição de justiça. Sem a democracia não há o judiciário. Sem a advocacia, melhor dizendo, não há Ministério Público. Portanto, aquilo que a Constituição Federal diz, que a advocacia é indispensável à administração da justiça e que não há hierarquia entre magistratura, Ministério Público e advocacia, é uma realidade e estamos lutando para que isso não fique só no texto legal, mas sim no dia a dia do profissional. Você acredita que a gente pode até considerar assim, acho que por mais que ainda tenhamos aí o Tribunal do Júri, essa execução em frente ao fórum é de fato ali um recado para a advocacia e para o judiciário que o crime é uma afronta? Como é que o senhor encara isso de fato? Qual foi o recado que ele deixou para vocês quando ele faz essa execução em frente ao fórum? Que pergunta triste para um profissional do direito responder. Para um advogado que exerce a profissão como meio de vida. Para um advogado que sustenta e sempre sustentou sua família
exclusivamente com exercício profissional da advocacia. Esse criminoso ou esses criminosos afrontaram não só o exercício profissional da advocacia, mas todo cidadão, toda cidadã. Por que isso? O cidadão não tem o seu direito assegurado se não houver a participação de um advogado, de uma advogada. Não vai haver distribuição de justiça sem a participação do advogado. Portanto, esse crime afetou não a advocacia isoladamente, mas toda a sociedade. Doutor Nézio, uma pergunta de ordem pessoal, porque muitos devem estar indagando isso lá do outro lado, e me vem à mente também. Nós estamos vendo o risco que a atividade jurídica, os advogados têm. Hoje a atividade de risco, de fato, com as suas mais variadas modalidades do direito, especialmente a criminal, potencializa essas possibilidades de ameaça, o qual o senhor atua aí com grande destaque. O senhor já chegou também a ser vítima de uma ameaça, mesmo que seja uma ameaça direta? O senhor já foi alvo também, dentro da sua atividade aí, que é extensa, como também um desses que se sentiu, diríamos aí, ameaçado, doutor Nézio? Com toda transparência, com toda lealdade. Eu fui vítima de algo mais grave. Uma vez, tenho 30 anos de exercício profissional. Tenho 30 anos de advocacia criminal correndo em minhas veias. Fui vítima de algo mais grave. Não uma ameaça ou uma lesão corporal, vias de fato. Uma vez, nesses meus 30 anos, fui vítima de uma tentativa de corrupção. Eu entendo algo mais grave para o exercício profissional. Sem dúvida. Não deixa de ser uma ameaça. Mas, felizmente, aquele funcionário ou servidor público, entre aspas, ou autoridade, não vou aqui entrar em detalhes, ouviu o que deveria ouvir. Portanto, vítima de ameaça nunca fui. Mas, por uma vez, nos meus 30 anos, vítima de algo mais grave. Então, uma busca ali de uma corrupção, de algo totalmente indevido. E ouviu o que tinha que ouvir. Eu não esperaria nada diferente, né, do profissional e do homem, de fato, que é o doutor Nézio Rodati, porque, pelo que a gente acompanha o senhor, nesses 30 anos, um dos advogados mais renomados, não só do Estado, mas do Brasil, por isso que é convidado a presidir essa comissão, por tudo que apresenta dentro da advocacia, por tudo que defende. Não é uma profissão simples, né? O nosso diretor, Erlando Soraldi, sempre diz para nós, jornalismo não é uma profissão de covardes. Eu acho que a advocacia também se encaixa nisso, doutor, porque sim, não é simples. Sobral Pinto isso dizia, né? A advocacia não é uma profissão para covardes. Mas eu digo aos jovens advogados para que eles não se entristeçam e não busquem abrir mão do sonho de realmente ser um advogado, ser uma advogada de sucesso, enfrentar ali o dia a dia. Saibam todos que a Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional mineira, bem como também, e por que não, porque é um braço, a subseção de Lavras, através de seu presidente André Guilherme Terra Alves, o Serjão, todos nós estamos atentos e iremos até as últimas consequências, seja onde for, seja no Poder Executivo, no Legislativo, no Judiciário, para garantir sim a igualdade, para que o advogado, a advogada tenha a proteção e a independência para o exercício profissional. Vamos lembrar aqui, Renato, que o Judiciário divulgou a nova data e o horário para a realização do julgamento, né? Que seria hoje, né, doutor? Já sim, temos uma nova data e um horário, inclusive. Salvo engano, dia 15/4, às 8h30. Isso. E 15... se Deus permitir, assim espero, lá estarei de forma presencial acompanhando todo o julgamento, todo o plenário. Quem sabe a gente não faz uma cobertura especial para estar lá junto com o doutor Nézio nesse dia, para a gente fazer uma matéria e tal. Quem sabe? Podemos aí, de repente, já alinhar isso aí, doutor. Será de muito bom grado e efetivamente
uma prestação de serviços não só à advocacia, mas aquilo que eu disse agora há pouco, a toda sociedade. Doutor Neges, nós agradecemos. A primeira sua disponibilidade, eu sei que a sua agenda ela é extensa, né? Sempre dá aqui uma condição que a Rádio Cultura faça pelo menos a divulgação de elementos importantes, porque aqui o senhor não está representando apenas a si, né? O senhor está representando uma classe, e dentro daquilo que é a perspectiva de trazermos coisas boas em defesa e em garantias da integridade dos profissionais os quais o senhor atua, nós aguardamos pelo menos notícias desse julgamento que será realizado em abril. Renato, peço desculpas. André, peço desculpas. Mas aqui agora, ao vivo, eu vou cumprir uma promessa. Mas prometo, na minha próxima ocasião que lá estiver, isso trazer para você, Renato, trazer para você, André. Gostaria de cumprir a minha promessa e de entregar, Frederico. Poxa vida. Um terço bento sobre o túmulo do Papa João Paulo II do Vaticano, lá em Roma. Passo em suas mãos. Vou lhe dar um também abraço aquilo nele. que prometi. Sim. Boa, parabéns. Presentão. Aí o doutor Neres presenteando o jornalista, o nosso colega Frederico Mesquita, pela sua ida até a Europa, trazendo aqui um texto, não é isso, doutor Neges? Isso, bento. Maravilhoso. Ao pé do túmulo do Papa João Paulo II. Boa, boa. O Fred que cultua a sua fé vai ter mais ainda elementos para que possa dar importância. Já é do Papa Leão. Meu grande amigo, aí me permitam de fato quebrar todos os protocolos aqui. Fico até emocionado com um presente dessa importância vindo exatamente direto do Vaticano, hein? Nessa sua ida à Europa. Poxa vida, de fato, vem para abençoar esse meu trabalho, mas para coroar ainda mais a nossa amizade. Que Deus o abençoe muito, meu querido Dr. Neres Rodarte. Saiba que será de grande valia, porque as minhas orações serão feitas a partir dele. Mas um presente que não tem preço, viu, doutor? Vou guardar com muito carinho. E estará comigo durante todos os dias. Agora será aqui o meu amuleto abençoado para que eu possa todos os dias. Muito obrigado, doutor Neres, que Deus o abençoe, meu querido, por essa generosidade. Fico muito feliz. Boa. Doutor Neres, só para finalizarmos de fato, eu passei aqui sem perceber uma pergunta de uma ouvinte, a Kênia. Ela está pergunta ao doutor Neres se o indivíduo está com outro advogado nessa causa. Naturalmente, ninguém vai ali a júri sem que se tenha ali alguém que o defenda. Sim, está com uma advogada muito bem conceituada, uma advogada combativa e certamente fará uma boa defesa e no debate, através de um debate sério, um debate profundo, técnico, é que se tem a justiça. Obrigado, doutor Neges. Mais uma vez, o nosso agradecimento por ele estar aqui conosco, como sempre, trazendo brilhantes falas. Vamos ao intervalo e vamos trazer mais informações para você. 1h19, nós vamos até as 2 da tarde. Os principais fatos em tempo real. A informação ao seu alcance.